Olá, bem-vindos ao nosso podcast Poder da Voz, vozes que ecoam contra o assédio e toda forma de discriminação. Esse podcast é promovido pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins, por meio da Comissão de Enfrentamento ao Assédio, a qual estamos aqui representando eu, a desembargadora Ângela Raunati e a doutora Flávia, que é presidente também da comissão de primeiro grau e que logo estaremos em uma comissão unificada, não é, doutora Flávia? Hoje aqui vamos discutir questões atinentes ao enfrentamento do assédio, tanto no âmbito da iniciativa privada como no âmbito da administração pública. E, para tanto, temos como nosso convidado o doutor Murilo Braz, Murilo que é advogado, mestre por esta casa no programa de prestação jurisdicional e direitos humanos, e vem aqui com a gente falar um pouco sobre esse tema, que é um tema tão sensível, ainda muito velado nas conversas, mas que é um tema que nós precisamos enfrentar. Eu gostaria, então, de fazer aqui a apresentação formal do doutor Murilo, que é professor universitário na Unitins, no SESUP, na Anhanguera, tem experiência na área de direito, com ênfase em direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito previdenciário e direito constitucional. Diretor vitalício da ATAT, Associação Tocantinense de Advogados Trabalhistas, e que, portanto, tem muito a ver com o tema que a gente hoje aqui vai debater. Posto que essa questão do assédio, me corrija se eu estiver errada, doutor Murilo, mas surge muito no contexto do próprio direito do trabalho, no âmbito ali tanto mais dos conflitos coletivos, em que se discutia a questão do assédio sexual, do assédio moral. E isso vem depois de uma política bastante forte, tanto que o Poder Judiciário tem essa política muito forte, abarcada pelo Conselho Nacional de Justiça, que já editou resolução sobre o tema, que envolve, então, todo o Poder Judiciário também nesta luta. Eu queria dar, então, as boas-vindas e passar a palavra à doutora Flávia para que também dê as boas-vindas ao professor Murilo. Doutor Murilo, um prazer recebê-lo hoje aqui, juntamente com a desembargadora Ângela Raunati, nesse podcast sobre assédio moral, assédio sexual e toda forma de discriminação. Com certeza, como a desembargadora já disse, é um tema de grande relevância, e que hoje é um tema de muito interesse para nós do Poder Judiciário. Embora seja um tema de muita relevância, é um tema bastante novo. E por isso essa troca de experiência, essa troca de ideias, é muito importante para nós que estamos à frente das comissões de primeiro e segundo grau, porque queremos ter a visão de todos aqueles que militam nessa área, e como a desembargadora bem ressaltou, o senhor é especialista na área trabalhista e vai nos trazer a sua visão e vamos debater sobre essa realidade, sobre esse tema tão importante. Bom, eu agradeço o convite, da desembargadora Ângela, da doutora Flávia, para participar desse programa tão importante, e com temas tão importantes. Então, falar do assédio em todas as suas formas, num espaço onde o poder público também tem que ter essa preocupação e tem que adotar as suas iniciativas para enfrentar toda e qualquer forma de assédio no ambiente do trabalho, no ambiente da administração pública, é muito importante. Então, desde já, também parabenizo a iniciativa do Tribunal de Justiça, em parceria com a escola, de ter esse espaço
né, para cada vez mais essas informações elas serem pensadas, divulgadas e também contribuir para a atuação de todo o sistema judiciário nesse enfrentamento em relação ao assédio. E eu já, então, adentrando mesmo ao tema, professor Murilo, é muito perceptível que muitas vezes a pessoa que sofre o assédio, muitas vezes ela não se dá conta, e a pessoa que assedia, muito menos. A pessoa que assedia, ela não se dá conta, né? Porque, vou falar por mim, né? Ontem eu fiz 63 anos, e especialmente as pessoas mais velhas, e que eu faço também uma analogia com o Código de Defesa do Consumidor em relação à publicidade. Antes do Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha ali, nos nossos lares, na TV aberta, um teor de publicidade que hoje é considerado abusivo e enganoso, e as famílias assistiam ali com toda a naturalidade. E, às vezes, o assédio também tem essa vertente. A pessoa que assedia, ela acha que está elogiando ou não percebe que está exagerando nos elogios ou na cobrança ou na forma de cobrar. O senhor poderia assim, esclarecer para a gente de forma bem simples assim, os tipos de assédio e quais são as manifestações mais comuns? Não, e essa ideia ela é bem importante mesmo de saber identificar esse momento. De quando você está sendo vítima de uma prática de assédio e também de quando você está sendo autor. Porque, em tese, quem pratica o assédio moral, o assédio sexual, ele até sabe da gravidade daquele ato, né? Ele sabe, sim, da sua intenção. E a vítima também, por muitas vezes, como são situações rotineiras, ela começa, então, a perceber que aquilo que ela está sofrendo está causando um prejuízo psicológico, está causando uma situação de desgaste emocional, uma situação onde essa vítima não quer mais frequentar aquele ambiente de trabalho, ou ela não quer nem mais estar próximo da pessoa, da figura do assediador. Então, quando a gente acompanha uma evolução histórica no mundo do trabalho, a gente vai perceber que existiram momentos em que essa cobrança, né, essa exigência demasiada de, olha, você tem que fazer, você tem que entregar a todo custo, você não serve para isso, você... Então, essas situações, há um tempo onde o Estado, de certa forma, não intervia nessa relação, eram situações que no mundo privado eram comuns. Só que isso causa um dano na vítima. E esse dano começou a ser percebido. E perceber, precisamos cuidar disso. E não normalizar mais essa cena de cobrança, de isolamento. Essas situações não podem ser normalizadas no ambiente de trabalho. Então, quando se fala que é preciso ter essa educação em todos os lugares, principalmente no ambiente do trabalho, é justamente para a figura do assediador e para a figura da vítima identificar essas situações onde o assédio está acontecendo, né? E, doutor Murilo, nesse aspecto, né, como o senhor disse, nós agora, né, no poder público, especialmente no poder judiciário, já temos diretrizes sobre isso, né, sobre prevenção do assédio. O que o senhor poderia falar para nós sobre essa situação na iniciativa privada? Isso vem sendo trabalhado também na iniciativa privada? Como que as empresas vêm trabalhando esse tema? Ou é um tema que vem causando só, vamos dizer assim, mais preocupação na gestão pública? Olha, tanto na iniciativa privada quanto na administração pública, esse tema é bem espinhoso, né? E o que a gente verifica que as empresas vêm adotando são programas de combate ao assédio. Então, a gente vê programas de montar o compliance, né? Então, quando as empresas se preocupam em montar condutas internas de compliance para identificar canais de denúncias anônimas. Então, as empresas já adotam esses procedimentos para que cada vez mais elas possam lidar com situações de assédio que possam acontecer. Então, vocês pegam grandes empresas que têm filiais no Brasil inteiro. É preciso estabelecer um canal onde a pessoa
seja ouvida, a vítima seja ouvida, onde aquele problema seja tratado e tenha um correto tratamento. Eu acho que o grande avanço do assédio e de combate ao assédio é a oportunidade de falar sobre a situação do assédio, de ter um canal de denúncia, de ter um tratamento adequado da situação de assédio para amparar a vítima, para afastar o agressor. Então, tudo isso, na iniciativa privada, a gente vê que elas estão adotando essas ferramentas, né, onde todos possam ser atendidos, seja na condição de vítima, seja na questão de ouvir o assediador. Né? Então, são medidas importantes. Doutor Murilo, e assim, na prática profissional, é difícil identificar a questão do assédio sexual ou do assédio moral. Muitas vezes a pessoa tem receio, né, de perder o trabalho, então fica nessa ambivalência de sentir-se mal no ambiente de trabalho e aquele receio ali também de ser prejudicada, vindo até mesmo a perder a oportunidade ali, o posto de trabalho. Como lidar com situações assim? Na iniciativa privada, existe assim também toda aquela etapa de oitiva, de acolhimento? Porque uma coisa que eu sinto aqui no âmbito da administração pública é que muitas vezes as pessoas confundem o que é o papel da comissão. Né? A comissão de enfrentamento ao assédio e à discriminação, ela tem uma competência que é restrita à questão do acolhimento, da oitiva, e aí ao posterior encaminhamento, conforme a vontade da vítima, mas para quem tem a competência para dar o seguimento no processo. Como que isso funciona na iniciativa privada? Tem um limite ali? Porque o papel da ouvidoria também, que funcionaria como que a comissão do assédio na administração pública, seria esse encaminhamento. Mas e aí o depois? Como que fica essa pessoa que é a assediadora? É muito importante saber que situações de assédio, a vítima mesmo, ela realmente tem essa dificuldade, né? A dificuldade de levar adiante, às vezes até um medo de ser reprimida. Você vê a vítima ter medo de ser reprimida por conta de denunciar uma figura de assédio moral, de assédio sexual. E, infelizmente, acontece isso em todas, né, esferas, seja na privada, seja na pública, porque a questão de culpar a vítima, olha, você, né, e achar que é vitimismo, enfim, mas são coisas sérias. Então, é difícil, sim, na iniciativa privada, muitas vezes, caracterizar esse assédio, porque o assédio moral em si, ele depende de uma conduta reiterada de forma a realmente atingir a honra da vítima, a capacidade da vítima. O assediador ele tem essa intenção de, através da sua conduta abusiva, esgotar a vítima. E aí vamos para o campo mental da vítima, né? Então ocorre aquele esgotamento. O assédio sexual também são figuras onde a figura do assediador quer, através do seu poder, né, e usa esse seu poder para buscar vantagens de caráter sexual em troca de ganhos no ambiente do trabalho. Então, são situações muito graves que muitas vezes a vítima se sente nesse medo de denunciar e achar que não vão acreditar nela, então fica a questão da dúvida. E é por isso que é muito importante, quando se monta uma comissão própria para dar o tratamento adequado, para dar esse acolhimento e aí sim identificar esse caminhamento. É um caminho psicológico, é um caminhamento no âmbito de outras áreas da saúde. Enfim, é preciso acolher essa vítima, porque senão a gente começa a achar que tudo é uma rotina, né? Que aquela figura, que aquele gesto, que aquela ação, que aquele isolamento é uma rotina, e a vítima, ela que está sabendo o que ela está passando, o que ela está sofrendo. Então,
uma comissão que adota situações e procedimentos para esse acolhimento, ela é muito importante, porque vai sim conseguir identificar figuras de assédio, seja o assédio moral, seja o assédio sexual, para buscar o melhor tratamento, o tratamento mais adequado para essa situação. Então, assim, é muito importante que não, na iniciativa pública e na privada, essas comissões sejam formadas, sejam capacitadas e sejam comissões multifuncionais, né? Onde multidisciplinares, na verdade, justamente para que essa figura do assédio possa ser analisada sobre vários aspectos, e inclusive jurídico. Porque na iniciativa privada, geralmente a figura do assédio vai acabar numa ação judicial trabalhista. Já era isso que eu ia acabar de perguntar para o senhor, porque, na verdade, né, como o senhor acabou de dizer, doutor Murilo, né, há diferença, né, entre uma cobrança e o assédio. O que é uma cobrança de meta, o que é uma cobrança de produtividade, isso. O que é uma cobrança dentro de uma relação trabalhista, né, entre empresa, entre chefe, né, e subordinado, e a questão do assédio. Da mesma forma, também no assédio sexual existe um limite, né? Existe um liame que separa claramente, né, essas duas condutas. E aí, essas questões, o senhor disse, estão sendo levadas na iniciativa privada à Justiça Trabalhista. E como tem sido isso na Justiça Trabalhista? O senhor tem números, ou o senhor tem, sabe nos dizer se os casos de denúncia estão aumentando, se as ações envolvendo esse tipo de assunto estão aumentando, se nós podemos dizer que é um caso de aumento do assédio, ou se realmente é porque agora as pessoas sentem, como se diz, o poder da voz, né, e tem a capacidade e se sentem mais à vontade para denunciar esse tipo de conduta, uma vez que a legislação hoje já é bem mais clara e específica sobre ele. O que o senhor poderia trazer para nós sobre isso? Então, de fato, eu na minha militância na advocacia, eu percebo que há, sim, vários números, assim, várias ações que se discutem a figura do assédio. E muitas vezes a gente verifica assim, é um assédio moral por controle de tempo de uso do banheiro no ambiente de trabalho. Então você começa a perceber a figura do assédio numa situação que, na rotina do trabalhador, de ir ao banheiro, e aí, nesse momento, quando o empregador controla, você tem 2 minutos para ir no banheiro. Olha, é tão invasivo isso na intimidade da pessoa, que isso está gerando um reflexo na saúde mental desses trabalhadores que estão submetidos a um controle de uso de banheiro. E aí vamos para todos os outros tipos de figura, né? Controle de acesso ao ambiente de trabalho. Então, cada vez mais, essas situações estão sendo levadas ao Poder Judiciário, e eu diria, sim, que um dos motivos seria esse empoderamento da vítima de saber que essas condutas no ambiente de trabalho são condutas que violam sua intimidade, violam a honra do trabalhador, que violam a sua liberdade enquanto trabalhador. E eu percebo também na administração pública, muitas vezes me procuram também para tirar dúvidas, fazer consultas sobre situações que acontecem no âmbito da administração pública. Porque o superior hierárquico, de certa forma, isolou o funcionário público numa salinha e falou que não é para ninguém conversar com ele, então proibiu de conversar com ele. São figuras de assédio que não podem ser admitidas e merecem o tratamento adequado. Teríamos receitas, estratégias, porque eu vejo assim, esse assunto realmente é muito novo, né? Além do Poder Judiciário, eu estou ligada à Universidade Federal, e eu vejo que lá, enquanto universidade, essa política também é muito recente. Estamos movimentando lá de forma bem recente, especialmente após a lei de 2023, que eu até vou consultar aqui, a lei 14.540 de 2023, que obriga essa política para toda a administração pública, né, no âmbito da União, dos estados, dos municípios, ou seja, todos os órgãos da administração pública em todas as esferas. E isso ainda é muito reticente e ausente em alguns ambientes de trabalho, especialmente se vamos aí na questão de municípios menores. Como lidar com isso? Qual seria a estratégia, doutor Murilo, assim, para a gente educar
no sentido de esclarecer, né, gestores de todos os âmbitos da administração pública. De fato, não existe essa receitinha de bolo, né? Se tivesse a receita de bolo, seria bem fácil para a gente... Já ia passar para nós né? agora. Já poderia passar a receitinha de bolo. Porque assim, o problema do assédio, né, e recai muito sobre a vítima. Então, quando vai para uma demanda, seja num processo administrativo, disciplinar, seja no âmbito judiciário, recai aquela regrinha do ônus da prova, né? Da alegação de provar, quem alega tem que provar. Então, muitas vezes, o assediador, ele tem tanta intenção de causar esse prejuízo na vítima, que ele age, ele articula de uma forma para não deixar provas. Então, essas figuras são difíceis de provar, mas não são impossíveis. O que é mais importante? De toda e qualquer forma que a vítima estiver sofrendo esse assédio, ela puder, de alguma forma, ou buscar documentação, ou sempre buscar tem pessoas próximas no ambiente de trabalho para fins de, futuramente, uma testemunha, poder testemunhar que já viu esse isolamento, que já presenciou essas condutas abusivas, né? Isso são ferramentas importantes para a vítima se munir dessa situação de que ela está passando no ambiente de trabalho. Então, assim, e eu acho que o melhor hoje é realmente a gente ter espaços para falar sobre assédio. Porque, assim, temos o Ministério Público do Trabalho, né, que é um órgão que está aí com várias também políticas de combate ao assédio moral, inclusive no âmbito da administração pública. Então, levar denúncias ao Ministério Público do Trabalho, levar denúncias ao seu sindicato. Então, os sindicatos também, eles possuem um papel muito importante, tanto na forma de abordar o assédio, de falar com a categoria sobre o que é o assédio, quanto também de capacitar os agentes sindicais como lidar com essas situações, né, de saber o caminho. Então, é muito importante que as entidades sindicais também participem desse processo de conscientização do que é o assédio e de como combater o assédio. Então, né, e o Poder Judiciário, claro, porque essas demandas vão sempre cair ali, né, para o Poder Judiciário estar resolvendo esse conflito. E aí ele vai julgar, né, a conduta dentro daquele conjunto probatório que existe no processo judicial, né? Então... com certeza, né, desembargadora? E, doutor Murilo, nós temos aqui, assim, também no Judiciário, né, o senhor falando aí sobre todas essas especificidades do assédio, nós observamos também muita questão do assédio, né? Nós temos o assédio vertical e o que a gente chama de assédio horizontal, né? Que muitas vezes ocorre entre a própria equipe, né? Você não tem o seu chefe superior, mas dentro da equipe tem um líder, alguém que gerencia a equipe e gera um ambiente de assédio entre os seus subordinados ali mais diretamente. Vamos dar um exemplo, né? Muitas vezes se pensa no assédio do juiz para com o servidor. Mas temos visto aqui, né, na comissão, né, desembargadora, várias vezes os casos envolvendo servidores, entre a equipe, não só o assédio, e agora vamos entrar um pouquinho no outro ponto da ferida, que é a discriminação. Né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão também do assédio horizontal, na sua experiência, né, na sua vivência profissional. Nós temos a nossa aqui na administração pública, e muitas vezes esse caso tem aparecido do assédio horizontal, e gostaria de saber como o senhor está vendo isso na iniciativa privada, né, na sua área mais específica, e também, como o senhor acabou de dizer, é muito consultado, né, por servidores da área pública, e os líderes, né, de equipe, no caso, por exemplo, né, os magistrados, no nosso caso, ou chefe de setor, né, qual o senhor tem uma dica, né, do que poderia ser feito no sentido não apenas de combater, mas agora de prevenir essas situações? A figura do assédio, né, a gente sempre vê ele de uma forma vertical, né? Então, a figura da verticalização do assédio é a figura mais comum, que é o superior hierárquico sempre assediando, de alguma forma, o subordinado. E tem sido crescente, e aí eu tenho percebido que, principalmente no âmbito da administração pública, figuras do assédio moral no âmbito horizontal, onde o colega
pratica condutas ali, e aí o que seria esse assédio? Esse assédio a gente vê muito quando determinado colega do meu setor tem a intenção dolosa de causar um prejuízo ao colega do outro setor, visando a assumir a atribuição dele, você não ter o maior prestígio naquele órgão, naquele lugar de trabalho. Então, são coisas que isso vai trazendo para o ambiente de trabalho e dentro dessa organização, seja no privado, organização pública, isso vai causar um dano para aquelas pessoas envolvidas. A prevenção do assédio moral e também da figura do assédio sexual, a prevenção também começa por parte de decisões de se impor diálogos, né? De se falar, de conversar sobre, de estabelecer dentro dessa organização uma forma de compreender o espaço de cada um ali dentro. Também não existe a receita de bolo, né, da prevenção, quem dera tivesse, tanto que a legislação ela não traz essa receita de bolo, mas ela diz que todos precisam empenhar para que o assédio ele não ocorra no ambiente de trabalho. E, ocorrendo, adotar medidas efetivas para reparar, para afastar essa figura. Então, assim, eu sempre parto desse princípio. A melhor forma é esclarecer essas situações que podem acontecer e acontecem no ambiente de trabalho, de que isso configura o assédio. Então, o diálogo, e aí entra, mais uma vez, o papel de buscar apoio nas equipes multidisciplinares, né? Então, isso é muito importante, você trazer alguém para falar sobre isso, falar no ambiente de trabalho, capacitar as pessoas também para identificar essa conduta. Não, será que isso que eu estou fazendo está ofendendo a pessoa? Né? Então, isso tudo tem que ser falado. E equipes de psicólogos que são voltados para isso são muito importantes no âmbito da prevenção do assédio nos ambientes de trabalho. Até porque, né, desembargadora, na iniciativa pública, né, na administração pública, dificilmente, né, uma situação talvez de um assédio vertical, né, mais velado, levará à demissão, né, do servidor, né? Pode levar a uma penalidade e aquelas pessoas muitas vezes terão que continuar convivendo ali no ambiente por serem concursadas, né? Então, na verdade, como o senhor diz, essa política de diálogo, de prevenção, de tentar conciliar, né, é uma política muito importante, né, desembargador? Inclusive, exatamente. É uma diretriz do CNJ, né, a Justiça Restaurativa. Né, e é a nossa linha de atuação também. Na comissão, na comissão. Eu sempre falo, trazendo também da minha pesquisa do mestrado, que eu falo da mediação como solução de conflito no ambiente de trabalho. E quero deixar bem claro, orientado pela professora Ângela, brilhantemente, mas o aprendizado que para as pessoas envolvidas compreender o que é o conflito que eles estão envolvidos, compreender qual é o problema que está sendo vivenciado ali, essa é a parte de quando se instaura uma comissão para solucionar um problema, como que seja do mais simples até o mais grave, como o assédio, as partes precisam ter esse empoderamento, essa compreensão deste conflito, do que está acontecendo, para que ele possa ter um tratamento adequado, principalmente na administração pública. Na administração pública, são concursados, em regra, né? Estão lá um vínculo efetivo que não tem como falar, olha, vou te desligar amanhã, porque não tem como, né? Mudar de cidade, mandar para outra cidade, mandar para outro órgão, enfim. Isso não vai resolver, porque o assediador que está atuando dessa forma aqui vai assediar lá. Então, não é esse o tratamento tem que ser dado. O tratamento tem que ser mais efetivo, né? De compreensão e, certo, punições que tiver que serem feitas, tudo bem. Vão ser aplicadas dentro do regime da legalidade, com ampla defesa e contraditório. Mas mais importante, eu acho, é isso. A compreensão de saber o espaço, de saber esse conflito, esse problema, para poder prevenir. Com certeza, né, desembargador? Exatamente. E aí já vamos aqui encaminhando, né, para o final. Dizer, doutor Murilo, que esse foi o primeiro de muitos podcasts que virão. É um projeto nosso da comissão, encabeçado aí, né, por mim, pela doutora Flávia e pela Maria Clara, que é a nossa secretária na comissão, mas com o apoio e endosso
de todos os membros da comissão, que a gente pretende até fazer esse rodízio nesses momentos para que todos possam participar, trazer seus pontos de vista e tornar esse diálogo mais próximo mesmo do cidadão, seja ele da administração pública, seja ele da iniciativa privada. A finalidade é que nós enfrentemos esse tema com coragem, com bravura e com poder da voz, né? O nosso podcast aí, então, que foi pensado como uma política interna, né? Já puxando aí para esse diálogo aí que o senhor ressalta na sua fala. Então, eu passo a palavra assim, para as suas considerações finais. E eu queria até que você sugerisse, né, para que nossos ouvintes assistissem ao filme que você mencionou, que a gente até depois pretende fazer aí um cine debate, mas aí o seu recado final. Bom, primeiramente eu quero novamente agradecer o convite, vereadora Ângela, doutora Flávia, e parabenizar por esse projeto da comissão de levar voz, né, de dar reconhecer o poder dessa voz e através dessa voz a gente poder falar de vários assuntos, né, esses assuntos que vão contribuir com a informação, combate, prevenção do assédio moral, do assédio sexual e de todas as suas formas, seja no âmbito privado, seja no âmbito público, porque de certa forma isso tem que ser combatido em todas as esferas, né? E para mim eu sinto muito confortável de falar de assédio moral, de assédio sexual, por conta da minha atuação também junto com o sindicato. Então, no sindicato a gente recebe várias denúncias, então a gente tem ali uma equipe para dar o tratamento da melhor forma para a vítima, esse apoio multidisciplinar, então a gente tem apoio psicológico, tudo isso porque é um enfrentamento muito amplo. Não é só ali a pessoa na sua frente que está sofrendo. Às vezes, aquela pessoa que está sendo vítima, a situação da saúde mental dela já está numa situação muito grave, sabe? Então, a gente vai identificando isso também, que faz um encaminhamento psicológico, enfim, de toda forma de acolher. Né? É isso. E a pessoa não tem medo de falar. Né? Não tem medo de falar que fui vítima, estou sendo vítima e eu preciso, e aqui o meu caminho de fala é aqui. Então, assim, e participar desse primeiro programa, para mim é uma honra, né? E eu continuo aberto para outras oportunidades, que a gente possa cada vez mais, eu quero contribuir cada vez mais com esse espaço. E nós tínhamos falado de vários vídeos, de vários filmes. Eu sempre gosto de trabalhar também com meus alunos, quando eu falo de assédio moral, um filme chamado Diabo Veste Prada. Porque lá no filme do Diabo Veste Prada, que fala do mundo da moda, e aonde o filme ele mostra isso, ele vai normalizando a personagem dona da moda, ela vai normalizando a forma dela tratar os empregados, né? E o filme vai mostrando como se aquele mundo fosse daquele jeito, né? E a atriz, a personagem que está lá como assessora dela, sofre muito na mão dela, pensa em desistir. E a figura do assédio é isso. Às vezes, num ambiente de trabalho, parece ser normal, mas não é normal. Alguém está sofrendo muito por ouvir uma fala, receber uma crítica, uma punição severa. Então, assim, isso sempre acontece. Então, é um filme que, para levar para o ambiente acadêmico e discutir o assédio moral, um filme que eu também indicaria no Diabo Veste Prada. Excelente dica, né, excelente dica. A honra de receber o senhor aqui foi toda nossa, não foi, desembargadora? Com certeza. E, doutor Murilo, então, mais uma vez, muito obrigada. E agora aos nossos ouvintes, né? Se vocês gostaram desse episódio, não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast e deixar uma avaliação, que é extremamente importante para a gente, com sugestão de novos temas mais específicos, seja no âmbito do assédio, da discriminação. E já adianto que na nossa próxima edição
pensamos em um podcast mais voltado à questão da saúde. E aí vamos trazer, né, a nossa querida doutora Elaine Cristina, né, nossa médica aqui no TJ, para falar um pouco com a gente sobre a questão da saúde e essa relação entre saúde e assédio.